Bom dia. Estamos aqui conversando com a professora Maria Aparecida Moura, numa das entrevistas produzidas pelo CISEC, Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, que é uma espécie de adaptação para o formato digital, porque neste ano, por causa da pandemia, nós não vamos ter o encontro presencial em Japaratinga, como acontece todo ano. Então, estamos entrevistando pesquisadores e pesquisadoras da área da comunicação e da semiótica para conversar sobre esse momento atual em que vivemos. Então, é com alegria que estou aqui conversando com a professora Maria Aparecida Moura, que é doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, tem pós-doutorado em semiótica cognitiva e novas mídias pela Maison des Sciences de l'Homme, da França, é professora titular da UFMG, atuando nos programas de pós-graduação em comunicação social e também em ciência da informação, e é pesquisadora e documentarista das culturas digitais e tradicionais, sendo também integrante do grupo de pesquisa em comunicação, raça e gênero, o Coragem, da UFMG. Então, bom dia, Cida, obrigada. E eu queria começar perguntando, assim, você sugeriu um título instigante assim, para a nossa conversa, que é A Semiose das Asfixias Coloniais. Eu gostaria de te ouvir, tentar entender como que, para você, a semiótica pode nos ajudar a compreender esse contexto da pandemia no qual a gente está vivendo. Bom, então, muito obrigada, né, pelo convite, né, em primeiro lugar. É sempre importante a gente poder discutir, né, essas temáticas e trazer a semiótica mais e mais para o mundo da vida, né? Então, assim, quando eu comecei como pesquisadora no campo da semiótica, os meus colegas, né, os meus colegas da universidade, alguns deles, alguns mais críticos ou mais debochados, eles costumavam a ficar fazendo brincadeiras em relação ao campo, né? Em relação à potencialidade que a semiótica poderia trazer. Então, no meu trabalho como pesquisadora, como eu venho, né, de movimentos sociais organizados e trabalhando especificamente, né, com culturas populares e com comunicação popular e também com movimento negro, né, movimento social negro, eu me vi desafiada desde o início, né, a tentar pensar formas, né, formas de discutir questões sociais pela lente da semiótica, né, porque havia, assim, então, como eu estudo semiótica peirciana, né, então, pela nomenclatura particular que o Peirce dá para um conjunto, né, de conceitos e categorias, né, que a gente adota para estudar, eu me vi desafiada a mostrar que, para além da diferença, né, do modo de denominar os fenômenos, era importante a gente perceber que essas categorias, esses conceitos, essa forma de olhar para os processos de significação eram formas que poderiam nos auxiliar, né? Então, esse desafio está posto para mim desde sempre. E nesse momento, né, que a gente tá vivendo exatamente algo que a gente poderia chamar de extraordinário, né? De extraordinário pela surpresa e pelo modo também que pegou o planeta inteiro, né? Aí eu comecei a pensar, primeiro, os efeitos disso, né? O primeiro movimento que a gente conseguiu perceber, né, em relação a esse momento foi uma expressão de enorme xenofobia, né? De onde teria partido, né, de onde teria partido esse vírus, quais seriam as razões inconfessáveis, né, de surgimento desse vírus. Ele teria sido estruturado num laboratório. Como é que teria sido isso? Então,
num primeiro momento foi essa, eu poderia dizer assim, essa é, é, intensa, foi uma explosão semiótica, né? A gente pode chamar assim, né? Acho que o Covid, ele trouxe esse cenário, essa uma explosão semiótica no sentido de que cada um a seu modo, em função de sua crença, em função do seu referencial teórico, em função do bairro onde morava, sua condição social, tentou explicar e tentou reagir a esse fenômeno de uma determinada maneira, né? E uma das coisas que a gente percebeu muito rapidamente também é que os mecanismos que coordenam o planeta, que são mecanismos absolutamente coloniais, né, do ponto de vista tanto do conhecimento que é produzido, do modo de organizar quem entra, quem sai dos lugares, e de organizar também quem vive e quem morre, são absolutamente pautados numa humanidade, né, ou numa compreensão de humanidade que nós somos e vocês não são, né, nós e os outros. Então, me pareceu, né, que esse processo ele acabou por intensificar mesmo, né? Esse processo acabou por intensificar, ou exacerbar o nosso olhar, né? Nós que estamos nas fronteiras, nós que estamos no sul, então assim, por intensificar o nosso olhar sobre fenômenos que a gente já vinha olhando para esses fenômenos, né? Da exclusão, né, da vulnerabilidade, da necropolítica, e ao olhar esse marcador ainda maior, que é um marcador de uma necropolítica que na possibilidade de não haver controle sobre um vírus, por exemplo, né, sobre um processo de circulação de um vírus, começou-se a se criar, então, um conjunto de categorias para determinar quem pode viver, quem pode morrer. Então, e nesse momento também eu tive contato com dois trabalhos, né, com três trabalhos, né, do Achille Mbembe, que um é o Necropolítica, né, o outro livro é um livro que eu estou lendo ainda, não terminei, que ele me instiga muito, eu vou e volto, que é o livro que é um livro que se chama Brutalismo, e tem um texto dele que circulou pela internet, foi traduzido no Brasil também, que chama Pelo Direito Universal, pelo direito universal à respiração, é isso, o direito universal à respiração. E ele é muito instigante nas coisas que ele coloca. E esse autor, ele não fala em momento algum de semiótica, mas não tem como a gente que tem o olhar orientado por essa questão, né, por esse campo, não perceber conexões imediatas, né, em relação a isso. Então, algo também que eu acho que é importante, né, e que também me coloca para pensar, é exatamente essa ideia da semiótica regional, né? Essa ideia da regionalidade da semiótica, no sentido de que quando a gente vai começar a explicar, pensar, compreender, significar, dar visibilidade, né? No meu caso aqui, a intenção é muito mais de dar visibilidade, né, para a conexão de várias coisas que a gente anda pensando, de vários constrangimentos que a sociedade vem submetendo os outros. Então, achei que era importante, tenho achado importante, que a gente, cada vez mais, aproxime a semiótica naquilo que ela tem de geral, naquilo que ela tem de potencialidade para nos explicar os fenômenos, de um ponto de vista mais amplo, ela está associada a isso que
alguns autores, a Lúcia Santaella costuma chamar isso de semiótica regional, né? Que é essa possibilidade da gente dialogar com outras áreas de conhecimento que tem potência também para nos auxiliar. Então, nesse momento, eu tenho me valido muito do Achille, porque eu acho que ele é um cara muito, assim, ele é muito potente mesmo, né, para nos auxiliar, explicar isso. E ele, então, nesse texto, sobretudo nesse texto, que é o direito universal à respiração, ele vai nos instigar muito, né, sobre essas questões. Então, me parece, né, para um início de conversa, é que quando a gente fala disso, né, dessa asfixia colonial, tem a ver com isso e tem a ver com, por exemplo, né, então eu falo também, como a gente está falando de um processo de significação, eu falo como mulher negra, né? Então, eu falo como mulher negra que vive no Brasil, eu falo como mulher negra que olha também para os processos de racialização e de violência associadas, né, ao pertencimento étnico que a gente tem. Então, assim, é difícil também a gente não, quando a gente vai falar dessa asfixia colonial, é difícil não pensar, né, nesses processos de violência que reiteradas vezes acontecem no Brasil e no mundo, e a gente teve recentemente mostras disso, né, em que a ideia de respirar está presente ali, né? Assim, e a ideia de respirar associada à violência, né? E uma violência que foi televisionada, por assim dizer, né? Por um momento, né? A imagem, né, do Jorge não sai da minha cabeça, assim, a imagem dele e a imagem e a expressão que ele traz. Então, a expressão que ele traz também vai nos colocar nessa reflexão, né? O que está por trás do eu não consigo respirar? Né? Então, o que está por trás? Quais são as coisas que têm impedido a gente de respirar, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista social, a gente, de uma maneira mais ampla. Então, assim, eu ando muito pensando nisso, escrevendo sobre isso, tentando ler coisas que me auxiliem em compreender e colocar a semiótica a serviço dessa compreensão, né? Então, é um pouco isso que eu estou tentando fazer nesse momento. É muito interessante trazer o Achille Mbembe para a discussão. Concordo, assim, acho que ele é um dos pensadores mais importantes mesmo da atualidade. Assim, eu conheço dele o Necropolítica e o Crítica da Razão Negra, que eu gosto muito, assim, são muito densos e ao mesmo tempo muito assim, lúcidos para a gente pensar a contemporaneidade. E eu gostei muito dessa ideia que você trouxe, eu não conhecia, de uma semiótica regional. E eu fico pensando no trabalho do Achille Mbembe, que eu conheço, ele trata mais do colonialismo na África, no continente africano todo, ele é camaronês, né? E também alguma coisa da Ásia e tal, e a América Latina, ele fala relativamente pouco da América Latina. E aí, pensando você como uma pesquisadora, mulher, negra, latino-americana, brasileira, o que você teria a acrescentar da particularidade dessa colonialidade para o pensamento do Mbembe, pensando especificamente no Brasil? Eu acho que é um pouco de pretensão minha, né? De dizer que eu vou acrescentar algo a um pensamento de alguém que eu acho que é tão potente, né? Enfim, a sua visão a partir dele. Eu acho que eu acho ele uma figura muito potente no sentido de que ele está, vamos dizer assim, para e passo nas necessidades de reflexão que a gente anda fazendo ou
Então, assim, eu achei tão potente e ágil, né, o modo como ele conseguiu encadear uma reflexão acerca do que está acontecendo agora, né? Então, eu acho assim, talvez, talvez o que eu colocaria, né, de potencialidade é exatamente a discussão relacionada exatamente à questão das mulheres, né? A questão e no nosso caso particular do feminismo negro, né? Como ele tem sido também, vamos dizer assim, convidado a ajudar nessa, né? Assim, eu diria que o feminismo negro hoje ele está sendo convocado para ser também essa semiótica regional, no sentido de que, né, o feminismo negro nos ajuda a pensar de um lugar, né, de um lugar específico e um lugar que as pessoas não necessariamente vestem essa, né, não vestem se colocam, né, vestem essa pele ou se colocam nesse lugar. Então, assim, o que eu acho que talvez eu fizesse diferente ou ampliasse é exatamente falar dessa aparente particularidade, mas essa especificidade de olhar e de viver, né? E de viver na sociedade. Então, talvez colocaria, trabalharia um pouco por aí, né? Exatamente por conta do trânsito, né, que a gente é levado a fazer, assim, de interações, né, e de produção de novas significações que não necessariamente estão dadas, né? Então acho que essa lente, então eu diria assim que é uma coisa que tem me marcado muito e esse período pandêmico, né, tem me colocado muito para pensar como que nós, então falo como mulher negra, então como que nós mulheres negras e nós acadêmicas negras, durante um longo período a gente precisou demonstrar sagacidade, habilidade, competência para poder metrizar, né, lidar, experimentar, trabalhar com categorias que foram pensadas na colônia, né? Então, assim, durante muito tempo a gente viveu essa experiência, né? Até como uma senha de sociabilidade, uma senha para a gente entrar nesse grande clube, né? Que é o clube dos intelectuais, né? Então, para que finalmente a gente possa fazer a nossa semiótica regional, assim, então, usando os termos, né, do campo, para a gente poder finalmente fazer a leitura, né, fazer a leitura dos fenômenos, fazer a leitura, né, daquilo que é próprio ao campo da semiótica fazer, a partir de um lugar em que não há mais suspeição sobre a nossa competência para fazer isso, né? Então, assim, é sabido, né, que assim o mundo acadêmico ele não ele repele, né, essas corporeidades negras, né? Eu acho que é importante a gente não perder isso de vista. E aí, num dado momento, a gente tem que passar por esse checklist, assim, se a gente tem competência ou não. E passado esse tempo, né, aí é que a gente, então, tem a senha, né, a possibilidade de trabalhar outras questões ou vamos dizer assim, verticalizar questões a partir de um olhar que não é necessariamente hegemônico, né? Em relação ao modo de pensar, o modo de categorizar, o modo de associar questões, né? E então a gente provoca horizontalidades um pouco desconcertantes, né? Quando a gente vai fazendo alguns atravessamentos que não são usuais. Então, se eu pudesse fazer, não que eu faria, eu, Cida Moura, faria diferente, porque esse momento, né, então, como eu dizia, num primeiro momento que eu, como outras mulheres, tivemos que demonstrar essa capacidade, então agora
eu me liberei, né? E muitas mulheres negras e muitos intelectuais negros, eu acho que a pandemia tem marcado muito isso, né? Não mais, né? No sentido assim de que a gente usando usando os termos do Steve Biko, né? Estamos por nossa própria conta, né? Estamos por nossa própria conta, então, na medida que estamos por nossa própria conta, a gente começa a olhar a partir das nossas referências, né? Então, acho que não é que eu faria diferente, porque outras mulheres, né, outras feministas negras já vêm fazendo isso há muito tempo, mas o que a gente percebe agora é uma potência de conexão, né? Eu acho que é uma potência de conexão. Então, assim, é como se a gente tivesse uma coisa que o Percy vai falar, né, me fugiu a expressão, mas no sentido assim de abduções, como se o processo abdutivo, né, como se a abdução ela tivesse essa é uma abdução que conecta planetariamente as mulheres, né, e conecta planetariamente as mulheres negras. Então, assim, é como se a gente tivesse um processo abdutivo, né, no sentido pisciano do termo, num processo abdutivo em que as conexões entre questões das mulheres que estão mundo afora é como se a gente ganhasse uma grande lupa, assim, uma grande lupa para poder conseguir visualizar isso. E é como se a gente tivesse assim também acordando de um grande sono, sabe? É como se a gente estivesse acordando de um grande sono. Ops, por que eu não estava falando sobre isso? Por que eu não estava tematizando deste modo? Por que eu não estava nomeando, colocando, dando os nomes tais como eles devem receber, né? Então, eu gosto muito de um texto do Puss que ele vai falar sobre a ética da terminologia, né? O Puss, ele tem um texto que ele fala disso e em que ele vai destacar assim que, né, eu acho até um pouco para se defender, eu imagino, né, que ele faz textos, acho que um pouco para que ele, como ele tinha um jeito muito particular de nomear, né, primeira idade, terceira idade, né, interpretante, o modo como ele construía né, o seu sistema categorial. Então, ele fala disso, né, de que a gente também tem que ter coragem, assim, eu não sei se ele usa, acho que eu estou semiotizando o texto dele, mas ele vai falando muito assim que a gente precisa ter coragem de nomear as coisas, né, quando elas não existem, a gente nomear. Né? Então, ele fala dessa ética da terminologia, assim, né? Que é importante, ao invés da gente ficar dando nome antigo, ou nome que já está aqui, que já há um acordo, né, semântico, semiótico em relação a esses termos, que a gente precisa ter coragem, né? Ele fala mais ou menos isso, né? Um texto pequenininho. Então, ele vai dizer um pouco isso. Ao invés da gente ficar querendo provocar aproximações, a gente ir na radicalidade da coisa e nomear. E nomear e tentar, a partir dali, estabelecer semioses acerca, né, daquilo que a gente está propondo como um conceito novo, uma categoria nova. Então, assim, eu não tenho clareza, assim, não tenho mesmo ideia de onde que eu vou chegar com essa asfixia colonial, mas é assim, eu gostaria de dizer que não se trata apenas de uma adjetivação da asfixia, né? Mas é um tipo mesmo de asfixia, não é assim, eu não estou só criando, né, assim, criando um nome novo, mas tentando pensar o que está contido aí nessa asfixia reiterada e colonial, né? Então, é um pouco esse o esforço, né? E aí eu me pauto muito no Puss para isso, né? Exatamente porque ele nos encoraja a fazer isso, né? Ele diz, ó, se não existe, ou se do jeito que você está olhando
não há uma definição que dê conta, invente, crie essa terminologia, né? Então, é bem semiótico, né? O esforço de caminhar nessa direção. E por último, então, Cida, eu queria te perguntar se você vê essa época agora de pandemia, de isolamento, de assim, uma tragédia mundial mesmo, né? Como uma oportunidade de novos nomes, novos conceitos, novas maneiras de ver o mundo. Eu acredito que sim, né? E mesmo nesse texto que eu fiz referência, né, que o Achille trata, ele vai falar exatamente disso também, né? Eu acho que requer coragem, né? Requer coragem até para recusar o tantas vezes reiterado, né? Requer coragem da gente tentar escolher um caminho, né? Um caminho, em princípio, novo também, né? Então, eu acredito nisso, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante é que a excessiva disciplinarização dos modos de conhecer, eles não deram muito certo, né? Uhum. Assim, e a excessiva racionalidade colonial também não, né? A gente está vendo aí as dificuldades para a gente conseguir discutir coisas que atravessam uma pandemia, que não é só uma doença, né? Não é só uma doença. É um mundo adoecido por outras formas de adoecer, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Então, acho que a gente pensar em outras epistemologias, né? Eu acho que é fundamental e o que tem sido, há uma demonstração muito forte disso, né? Também. Então, eu acredito que nós temos toda a potência para fazer isso, mas requer também que a gente pense fora dessas caixinhas que a gente previamente criou para nós pensarmos mesmo, né? E a semiótica é uma área que potencializa muito isso, ela convida a gente a pensar na fronteira das coisas, né? Então, assim, eu me sinto semiótica desde que eu nasci mesmo, no sentido de que muito cedo eu tentei buscar isso, né? De buscar. Então, ao mesmo tempo que eu estudo cultura digital, eu estudo as culturas tradicionais e não vejo contradição. Não vejo contradição aí. Né? Então, eu acho que serão esses gestos, não que eu estou dizendo que eu seja modelar, mas que eu penso que a semiótica pode nos ajudar, né? De mostrar, assim, quando a gente diz que tudo é signo, né? Que tudo é signo, então acho que a gente abre muitas possibilidades da gente pensar diferente. Então, né, se a gente diz que tudo é signo, não são só os signos coloniais que são signos, né? Então é importante a gente pensar por aí, né? Penso que temos um grande desafio pela frente, mas um bom caminho também para se trilhar. É ótimo, Cida. Eu não resisto a fazer uma última pergunta sobre as considerações sankofas, que é um termo que você traz no capítulo escrito para o livro que eu organizei, o Vozes Negras em Comunicação, e aí gostaria de fechar com esse conceito. Pois é engraçado. Assim, quando eu estava escrevendo aquele capítulo, né, que também ele é pleno de ousadia, né? Eu acho que esse nosso tempo é um tempo da ousadia também. Então a gente tem muito essa coisa assim de considerações finais, né? Considerações finais, conclusão. E aí eu vi isso numa tese, me foge o nome agora da pesquisadora, uma pesquisadora terminando a sua pesquisa de mestrado, e ela escreve lá assim, nas conclusões, onde é dados colocar conclusões, ela fala de considerações sankofas. Então, o sankofa é esse pássaro, né? Esse pássaro que é um pássaro, né? Assim, é a imagem de um pássaro, mas é um pássaro que vai fazer referência a uma tradição africana, e aí quer dizer
volte e pegue, né? Assim, se você deixou de pegar algo no caminho, por pressa, assim, essa é o sentido que tem para mim, né? Se você nesse caminho de se tornar inteligente pela rota colonial, e isso não te é suficiente neste momento, né? Você sente que você está esvaziado de sentido, sua vida, suas produções, volte e pegue. Então, voltar e pegar, no meu caso, é voltar e pegar na tradição, né? Então, assim, o que a tradição ensina, né? O que a tradição afro-brasileira ensina, e que eu devo voltar e pegar para poder fazer sentido e fazer força, né? Ser força e potência nesse momento. Então, quando eu falo considerações sancófonas, é no sentido assim, eu não tenho nada para concluir, eu estou voltando, na verdade. Eu estou voltando e bebendo na fonte da minha tradição. Eu vou bebendo na fonte da minha tradição para significar esse tempo tão maluco, esse tempo, né, em que as lógicas, né, e as concepções coloniais, elas não dão conta. E aí, então, quer dizer, é o momento do desencaixe. Eu acho assim que o Consideração Sankofa é o momento do desencaixe. É assim, falar, olha, a gente tem um modo de pensar, a gente tem uma cosmovisão que é distinta e necessária e potente. Então, volte e pegue. É isso. Uau, muito bacana. Obrigadíssima, Cida. Foi uma conversa. Nada. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom te ouvir. Bom fim de semana, grande abraço e até.